Aleluia. Nós sabemos da história de Davi, mas eu quero falar de algo muito poderoso, a qual Davi carregava sobre si. Davi era um jovem que desde a sua juventude ele obedecia às ordens do seu pai. Mas Davi tinha um segredo. Davi, ele tinha um coração voltado para as coisas de Deus. Eu fico imaginando quando o profeta Isaías teve aquela visão, e o profeta Isaías, profetizando no capítulo 11, diz que da raiz de Jessé brotará um que há de reger toda a nação. Eu fico imaginando Deus no céu, olhando para a raiz de Jessé, que veio da tribo de Judá. Para quem não sabe, Judá era um dos filhos de Israel. Foi o que mais deu trabalho, foi o que mais pagou preço. Mas quando a Bíblia fala que Judá, quando ele tem um encontro com seu irmão José, ele se arrepende de coração. E também quando José falou assim: me traz Benjamim, ele chega ao seu pai e coloca e diz assim: pai, se acontecer alguma coisa com Benjamim, sabe o que nos faz entender sobre isso? Nos faz entender que Deus ainda sempre tem os seus remanescentes na terra. A Bíblia vai falar que o povo de Israel sempre passou por lutas, sempre passou por momentos difíceis. Pastor, o senhor quer falar sobre isso? Eu quero falar sobre as qualidades de uma igreja que serve o Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus disse que a igreja passaria por momentos difíceis. Jesus não falou que ia ser fácil. Jesus falou para todos os discípulos, olhou para eles e disse assim: e vós sereis perseguidos por causa do meu nome. Você pode prestar atenção, desde Gênesis ao chamado de Abraão até chegar em Cristo, nós vamos entender a raiz do que Deus queria fazer, a visão de Deus. Deus chama Abraão, fez uma promessa a Abraão e diz assim para Abraão, que aqueles que abençoassem seriam, mas aqueles que o amaldiçoassem seriam, bendito seria toda a família da terra, por causa de Abraão. Mas uma coisa interessante, que Abraão só contemplou da nação dele só um filho, Isaac, filho da promessa. Apesar que ele teve filhos por Quetura, apesar que depois ele teve outros, o crescimento da sua geração, mas ele não contemplou, ele não viu. Foi os seus filhos que começou a ver a semente do seu pai crescer na terra. Jesus, uma certa vez, ele diz assim: Pedro! Todos estavam ali. Jesus disse: Pedro, discípulos,
homens falam quem eu sou? O que eles falam quem eu sou? Nos diz, Jeremias, profeta Elias. Aí Pedro se levanta e diz, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia! Pedro, não foi a carne que te revelaste, mas o Espírito do meu Pai. E sobre ti, Pedro, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Você vai entender daqui a pouquinho o que eu quero trazer sobre esta mensagem sobre Davi. O que o gigante está te amedrontando? Qual é as palavras do gigante que está falando para você que você não consegue? É os problemas cotidianos, os problemas do dia a dia? São as afrontas que os inimigos falam que você não vai chegar em lugar nenhum? São as palavras que alguém lança em você e diz, você não tem potencial. Você não tem isso, você não tem aquilo, você não pode, você não vai conseguir. Era o que o gigante estava dizendo para Israel. Tem algum homem aí? Tem alguém aí para lutar comigo? 40 dias. Glória a Deus. Imagine você levantar todos os dias de manhã, tomar o seu café, se preparar, e de repente você olha, tem um gigante na porta da sua casa, todos os dias, te afrontando. Ei! Tem alguém aí? Vamos ver! Vamos, Saul! Vamos! Mande um homem aí para lutar comigo. A Bíblia vai dizer que em certo dia de manhã, Davi, antes de ir, ele estava lá apacentando as ovelhas. O seu pai o manda chamar, e o seu pai dá uma missão para Davi. Deus deu uma missão para a igreja. Jesus falou para a igreja assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios. Então Davi, naquela missão, o pai dele diz assim: pega aqui os alimentos e leva para os teus irmãos que estão na guerra. Davi vai com toda a sua certeza de convicção, humilde. E quando ele está chegando perto, ele vê o povo de Israel, o exército de Israel, em fileiras, preparado para a guerra. Mas Davi, ele escuta os homens falando assim: ó, o homem que ferir esse gigante, o rei vai dar riquezas, vai dar filha como esposa, a família vai ser isenta de imposto. Você pode reparar que Davi repetiu várias vezes para os homens: o que o rei vai fazer? O que o rei vai dar? A oportunidade de Davi foi ali. A oportunidade do crescimento da vida de Davi foi ali. Davi não estava enxergando o gigante, porque ele olhou e falou assim: quem é esse? Que afronta o exército. Ó, Davi humilde, ó, o exército olhou para o exército de Israel e deu valor no exército de Israel, o exército do Deus vivo.
interessante que os irmãos de Davi chegou e falou para eles: ô seu preguiçoso, o que você está fazendo aqui? Por que você deixou as ovelhas por parar? Em outras palavras, você veio fazer o que aqui, Davi? Aqui não é lugar para você ficar. Você não pode entrar na guerra, Davi. Vai embora, sai daqui. Você sabe que você talvez ouviu essas palavras de muitas pessoas que já falaram para você: o que você está fazendo na igreja? Por que você vai lá? Por que tenta orar? Por que tenta subir ao monte? Por que tenta jejuar? Por que você tenta ler a Bíblia? Para que isso? São palavras ao contrário. Quando você entra no mundo da internet, você vê essas palavras confundindo a mente do verdadeiro cristianismo. Para que ir à igreja? Fique em casa. Para que dizimar? Para que ofertar? São as multidões de pessoas que já perderam a fé. São pessoas que já estão vivendo a sua vida na visão física. O maior exército daquela época de Israel, todo mundo temia eles, mas eles estavam sendo amedrontados. Você sabe que quando o homem e a mulher de Deus perde o Espírito Santo, ela perde o equilíbrio da vida. A enfermidade vem. E quando vem os problemas, ela não consegue sobressair. Quando vem as afrontas, ele não consegue vencer. Ele vive de um crente natural, murmurador, crítico. Critica a igreja, critica A, critica B, critica a liderança, critica o jeito de abrir do culto, o jeito de falar, o jeito de se critica tudo vê defeito. Só não vê defeito nele. Mas vê defeito em todo mundo, mas nele não tem. Meu Deus, é forte. Pega, Jesus. Aquele povo já tinha perdido a visão. E o líder deles, que tinha que dar exemplo, estava amedrontado. Ele ficou jogando para o outro. Por quê? Porque Saul já tinha perdido a essência. Ele era guerreiro. A Bíblia vai dizer que Saul era guerreiro. Saul venceu batalhas quando estava com Deus. Saul venceu batalhas. Saul começou bem o seu reinado. Se fosse olhar na qualidade de Saul para Davi, eu escolheria Saul. Mas há uma diferença, porque Deus olha por dentro. Saul profetizou na tenda dos profetas. Saul foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que Samuel fala assim, ó, e o Espírito do Senhor transformou ele em outro homem. E profetizou. Aleluia. Quando os homens viram e falaram assim, esse daí não é o filho de Quis, está profetizando. Meu Deus. Se fosse olhar para a aparência, Saul era melhor, porque tinha riqueza. Seu pai era rico. Você pode ler a história que Deus fez algo quando foi o povo pediu um rei para Israel. Você pode ver que Deus fez uma situação para escolher Saul, porque o povo pediu. Aí Deus falou, não, pediu então, mas vai pagar com vocês. E o que aconteceu? Deus fez extraviar a jumenta, uma jumenta do seu pai. Olha, espera aí, presta atenção. Uma jumenta quis ficar perturbado. O homem era rico. Peraí, se uma pessoa é rica, tem 10 carros, perde um, vai se preocupar com quê? Tem 10.
Se o camarada tem 20 casas, perde uma, vai se preocupar para quê? Porque veio uma perturbação sobre Cristo, para ele mandar Saul procurar a jumenta. Ah, mas era a jumenta mais queridinha do pasto. Não, porque era propósito de Deus para escolher Saul. Aleluia. Era o propósito de Deus. Quando Deus olhou para a terra, Deus já olhou para escolher Saul. Glória a Deus. Mas pastor, por que não escolheu Davi ainda? Por exemplo, no tempo que Deus escolheu Saul, Davi era menino, era criança. Porque quando Deus escolheu Davi, Davi era jovem. Eu quero que você entenda uma coisa agora. Eu não sei o que está passando dentro da sua mente. Eu não sei o que você está pensando, mas o Espírito Santo, que conhece os teus pensamentos, Aleluia. Ele manda te dizer: Bendito seja Deus. não dê ouvidos às palavras ao contrário deste mundo. Paulo vai dizer uma coisa bem importante: não conformeis com esse mundo, mas renovais as vossas mentes. Renova a sua mente. Como você renova a sua mente? Vou te explicar. No mundo financeiro, vou falar do mundo financeiro. Os bilionários, você já viu ele andar com pessoas fracassadas? Você já viu como que eles se vestem, como que eles colocam as vestes? Aleluia. Você já viu como que pode dar o calor que for? Você viu como que anda um advogado na rua? De terno, gravata. Eu já encontrei vários advogados na rua. Você vê aquele cara advogado porque está de terno. Eles não tiram as vestiduras deles. A igreja está tirando as suas vestiduras. Meu Deus. A igreja do século 21 está tirando aquilo que foi raiz lá atrás. Homens hoje pregando com calça normal, sapatinho normal. Homens que perderam a sensibilidade de a raiz lá atrás. Qualquer dia vai ter perigo na igreja. Vai ver homens pregando de short. É perigoso isso. Sério. A igreja perdeu essa essência. Olhe bem, para um rei, quando ele é formado, será que um rei se veste de qualquer jeito? Imagine quando Davi se tornou rei, as vestes. A única vez que Davi ficou quase nu, só ficou com as roupas de baixo. A Bíblia não fala que ele ficou nu, a Bíblia fala que ele ficou semi, dançando na frente da arca, aonde foi que Mical, mas ele não ficou nu, porque Davi tinha reverência, Davi tinha respeito com a presença de Deus, que ele mandou buscar a arca. Enquanto ele não reinou, você pode ver, está em 2 Samuel capítulo 6, enquanto ele não reinou, quando ele reinou, ele não ficou sossegado, porque ele queria a arca. Ele queria a arca em Jerusalém, porque a arca estava na casa de Abinadab. 20 anos, fala para o Senhor assim, 20 anos, a presença de Deus na casa de um sacerdote, e nada acontecia. Mas através de uma tragédia, porque Davi mandou buscar a arca, no meio do caminho, ele mandou buscar a arca de qualquer maneira. Você não pode fazer a obra de Deus de qualquer maneira. O apóstolo Paulo vai dizer assim, que aquele que profetiza, profetiza a palavra, que aquele que administra, administre bem, que aquele que ensina, ensina, que aquele que exalta, exalta. Paulo ensinou muito bem a igreja. Mas uma coisa interessante que a igreja perdeu: reverência
temor. Não se fala mais sobre temor, não se fala mais sobre arrependimento, não se fala mais de sinceridade. Você pode reparar dentro das escrituras sagradas, todos os homens de Deus temiam a Deus. E quando eles falavam com Deus, a terra parava. Deus parava para ouvir eles. Será que nessa geração ainda nós encontramos homens que quando ele abre a boca, Deus para ouvir eles? Será que nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, tem homens assim? Eu tenho certeza que tem alguns remanescentes. Ainda que você está passando pelo vale da sombra da morte, como diz a palavra do Senhor, Davi diz: ainda que eu passe pela sombra da morte, não temerei mal algum. Davi uma certa vez diz assim: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. O dia que eu li esse salmo, no capítulo 30, verso 5, eu fiquei imaginando, mas peraí, como que é essa história aí? Como que é isso? O homem chorar a noite inteira, depois no amanhecer vem a alegria. Eu entendi um dia que eu li no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Você vai ver uma história de Davi que ele perde a sua família. A perseguição de Saul contra Davi. Davi foge. E Davi cai nas mãos de Quis, o rei dos filisteus. E a Bíblia fala que Davi vai buscar refúgio no rei dos filisteus. Para você ver que o Davi foi tão respeitado até o inimigo. Porque depois que Davi venceu Golias, até o inimigo, o rei, respeitou Davi e falou assim: eu te dou uma cidade para você tomar conta. Não, mas peraí, o inimigo poderia matar Davi. O rei dos cristãos poderia matar Davi, porque ele matou Golias. E Davi estava na mão de Quis. Mas agora o rei fala assim para Davi: toma conta da cidade, você e sua família vai morar na cidade. É Deus ou não é Deus na vida deste homem? Está a cidade chamada Siclade. Davi vai até o palácio do rei e fica 3 dias. E quando ele volta, porque o rei cristão estava planejando uma peleja contra Israel. E aí o rei falou assim: os anciões, os sábios, os inteligentes que estavam com aquele rei, falou assim: ó, se Davi for, é perigoso, porque Davi é israelita, é que ele muda a cabeça dele e luta contra nós. Então vamos falar para ele não ir. E uma coisa interessante, que o próprio inimigo sabia a qualidade, sabia o poder, a autoridade. Como Davi era guerreiro, o inimigo entendeu. E Davi volta para Ziclague. E quando Davi volta para Ziclague, ele vê fumaça. Ele vê as cidades destruídas. Os amalequitas roubaram seus filhos, levaram cativos seus filhos, levaram cativos suas mulheres. A Bíblia diz que os homens entram em prantos e choro. Davi chora, rasga suas vestes. Os homens, a Bíblia vai falar no versículo 6 do 1 Samuel 30, que os homens pegam pedra, os próprios homens que estavam com Davi, os 600 homens, para apedrejar, e diz assim: Davi, olha aí o que aconteceu conosco. Mas esses homens esqueceram que quando Davi estava na caverna de Adulão, Davi tirou eles das dívidas, Davi tirou eles do espírito desgostoso. Por isso que esses homens foram fiel a Davi, obreiros fiéis. E naquele momento de crise, queriam apedrejar Davi. Mas olha o que Davi faz. Davi pega, dobra o seu joelho
e busca ânimo Glória a Deus. no Senhor. E a minha Bíblia, a tua Bíblia vai dizer assim: e Davi buscou ânimo no Senhor teu Deus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala que Davi chorou a noite inteira. Aleluia. Ele chama o sacerdote, pega um holofote e fala para o sacerdote assim: pega o Urim e Urim, vamos orar, vamos ver o que Deus tem para nós. Fala para o Senhor assim: direção, Direção. tem rumo e tem projeto, Tem rumo. Tem processo. e tem propósito. Recebemos. Glória a Deus. Toda oração que você for fazer, não faça a oração apavorada. Senhor, me dá isso, o Senhor não me der. Não, isso não é oração, isso é desespero. Oração é assim. Olha o que Davi disse: Senhor, persigo ou não? Se Deus falasse não, Davi ia obedecer. Eita Deus. E a Bíblia diz que eles estavam cansados. Cansados, fala para você, cansados. Mas eles não desistiram. A Bíblia fala que Deus falou para eles: vai, eu sou contigo. Vai alcançar e vai pegar tudo que é teu. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala que no meio do caminho, Davi encontra um homem dos Amalequitas, doente e caído no deserto. Davi pega e pergunta para aquele homem assim: de onde tu és? Ele diz: os Amalequitas, os que acabaram com Ziclague e outras cidades por aí. Davi poderia matar, mas olha o que Davi faz com seu inimigo. Davi dá pão, Davi cura ele, Davi passa uvas sobre ele, cura as feridas. Quando ele volta, olha o que o jovem fala para Davi: você vai me matar? Porque eu sou seu inimigo. Davi disse: não, só me fala aonde está o seu Senhor. Eita Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Jesus. Meu Deus. Davi, eu não vou te matar, eu quero que você fale. Mas meu Senhor, não vai te matar, porque eu vou te proteger. Glória a Deus. Tu não entendeu? Glória. Davi, pelo teu amor, é isso que é igreja. Ele pega o seu inimigo e passa a ferida. Por isso que Jesus diz: orar para aqueles que diz que amam, orar para aquele que é fácil. Mas Jesus diz assim: orai pelos seus inimigos. Orar para quem te dá presente é fácil. Orar para quem te dá tapinha nas costas e diz: estou contigo, é mentira. Ora por aquele que te persegue. Aleluia. Ora. Eu vou falar uma coisa para você. Eu tinha uma tia que